Mano, aquele vídeo virando todo mundo no cajado é sério mesmo ou teatro? É sério, cara. É sério. O que não quer dizer que não seja um teatro. Não entendeu? Você é religioso? Ah, do candomblé. Então é por isso que você não entendeu. Eu vou te dizer um negócio, você não tem condições de entender. E eu tô falando isso sem querer zoar, beleza? Não tô falando isso pra te chamar de ignorante, pra te chamar de burro, não é nada disso. Mas o fato de você ser religioso te impede de entender. Nunca vi isso. Eu sei, King, mas essa é a questão. O que acontece, King? Vou te contar. A religião, seja ela qual for, ela dá aos seus praticantes, seus participantes, uma visão de mundo oriunda da própria religião. Tudo que tá fora da religião, pro religioso, é negado. E em qualquer religião. Então, por exemplo, você é do candomblé. O cristão é um religioso da religião cristianismo, né? Ou católico, protestante, seja lá. Tudo que tá fora da visão da religião dele do mundo, ele não entende. Então, por exemplo, para um cristão, o orixá do candomblé é um demônio. Porque o demônio pra eles é uma coisa ruim que eles não entendem, sacou? Só que acontece, vocês estão acostumados a ver isso só na religião maior, que é o cristianismo aqui no Brasil. Mas todas as religiões funcionam assim. O sociólogo chamado Ray Onderberg, ele escreve um livro, A Sociedade Sem Deus, alguma coisa assim, e ele aborda esse tipo de coisa. Ou seja, por que você não consegue entender o que eu falei? Porque você só consegue ver o mundo na lente da sua religião. Qualquer coisa fora disso, você não entende. E aí, ou você fala que é do mal, ou você fala que é errado, ou você violenta. Então assim, não adianta eu tentar te explicar, porque isso depende de uma visão de mundo que você não tem. Sinto muito. O que a gente faz lá de bater o cajado é magia one-on-one, magia for dummies. Só que pra você entender isso, você tem que parar de olhar o mundo de acordo com a sua religião. E isso não vai acontecer. Então, de novo, não tô falando por isso que você não tem condições de entender pra te chamar de burro, pra te ofender, nem nada disso. É que você é religioso. Logo, você vê o mundo através da lente da sua religião, ou seja, tudo que tá fora disso é rechaçado. O que tá acontecendo lá não fui eu que inventei, não fui eu que criei, não fui eu que fiz nada. Eu só tô reproduzindo o que tá no conteúdo mágico. Sou aberto a coisas novas, não me prendo no candomblé, mas você envolve Exu e Pombagira. Eu nunca envolvi Exu e Pombagira nisso, tá vendo? Eu nem acredito em Exu e Pombagira. Tá vendo você, tá vendo o mundo de acordo com a sua lente? Eu nunca envolvi Exu. Se você procurar no meu Instagram ou aqui mesmo no TikTok, você vai ver vários vídeos meus falando que Exu não existe. Como é que eu vou envolver uma coisa que não existe? Você tá falando que você é mente aberta, mas a religião molda tanto a sua visão que você acha que o que tá acontecendo lá tem a ver com a sua religião. E não tem. Tem nada a ver. Foi um ótimo exemplo do que eu acabei de falar. Então assim, por mais que eu explique aqui pra você, você não vai conseguir entender, cara. Jesus, então quem virou lá era leprechal igual ao do Pedro. Tá vendo? Tá vendo como seria muito inútil eu te explicar? Seria uma grande perda de tempo eu tentar te explicar, o King. E aliás, muito obrigado de você demonstrar na prática o que eu tinha falado com exemplos teóricos. Tá muito legal. Obrigado mesmo, de verdade. Você conhece aquele médium Pedro? Conheço. Conheço e eu gostaria de te fazer um desafio. Posso? Assim, é um desafio puramente intelectual, tá? Não é nem pra te desmerecer. Posso fazer um? O cara incorpora Jesus. Vamos lá, então. Que ferramenta que você tem para dizer que ele não está incorporando Jesus? Com base em conceitos. Os mesmos conceitos que você tem para incorporar seu orixá, ele tem para incorporar Jesus. É tão ridículo ele incorporando Jesus quanto você incorporando um orixá. Qual que é a diferença? Por que você está tirando sarro dele por incorporar Jesus, mas você incorpora o orixá? O orixá vem da África, Jesus também. Não de uma coisa da cabeça. Jesus também, cara. Mas lá incorpora. Jesus não. O quê? Eu não entendi. Eu não entendi o que você quis dizer com lá incorpora Jesus, não. Aonde tá isso nas escrituras que pode incorporar Jesus? Aonde que tá? Que escrituras que tem do povo antigo da África dizendo que pode incorporar orixá? E na Bíblia tem casos de incorporação. Não tem porque o conceito no candomblé é passado diferente. Então, mas se é passado diferente, você não pode usar o fato de não ter na Bíblia isso. E de novo, na Bíblia tem casos de incorporação. Então, por que pode? De novo, por que você pode incorporar um orixá e ele não pode incorporar Jesus Cristo? Até onde eu entendi, tanto o orixá quanto Jesus são pessoas que morreram no passado. Até onde eu entendi, você acredita que você pode fazer uma pessoa do passado vir e incorporar. Então por que não pode? Na Bíblia tem casos de possessão. Ah, cara, mas aí é só... Olha lá, ó. O Mago Regro, Atos 2, incorporação do Espírito Santo, que é Jesus, que não é uma possessão. E, ademais, possessão é uma incorporação inconsciente. Então, você tá usando de semântica pra você tentar falar que tá diferente. A única coisa que eu quero que você entenda, o King Naldo, é que assim, o que eu falei no começo, de que as pessoas religiosas só conseguem encarar o mundo de acordo com a sua religião, é o que você tá fazendo agora. Porque você só não aceita que o cara incorpora Jesus porque você não quer. Porque a mesma mecânica que você tem pra falar pra mim que você incorpora, ele também tem. Então é assim, por que ele não pode? Porque a sua religião não deixa você ver isso. É só isso, entende? E é por isso que eu tô falando, não adianta eu tentar te explicar conceitos
super... nem são tão complicados na real, mas não adianta eu tentar te explicar conceitos que fogem da perspectiva da sua religião, porque você não vai conseguir enxergar. Você achou ridículo eu bater no cajado e o pessoal lá incorporando, porque a sua religião diz isso. Só isso. Porque assim, você quer saber o que acontece? O cajado, que todo mundo tira sarro, é um grau de ordem. Ele é um símbolo do meu grau de ordem. Da ordem mística que eu venho, eu faço parte, você tem uma espada, o manto do mago, que é uma roupa cinza, que você vai procurar no meu Instagram, você vê, o cajado e uma lanterna. Então se você olha lá no templo, você vê que tem uma lanterna pendurada no teto e eu usando o cajado, porque é o símbolo do grau da ordem que eu tenho. Bateu o cajado lá, o pessoal tá fazendo um exercício mágico, que nada tem a ver com incorporação, inclusive. Entende? Só que, tipo, não adianta eu tentar te explicar isso, porque você já julgou tudo o que aconteceu, porque a sua religião te mandou fazer isso. Então é isso. É só isso. Você só não entende porque sua religião te emburrece. Desculpa, eu não tô falando isso, juro pra você, ô King, juro pra você. Não é pra te ofender, não é pra te menosprezar, não é pra te... não é nada disso, tá? Mas literalmente você só não entende porque sua religião te emburreceu. E toda religião emburrece. E enquanto você olhar a vida com olhos da sua religião, você não vai entender nada. E não sou eu que tô falando isso, tá? A sociologia diz isso. Então é assim, me desculpa. Beleza? Entendi, mas quem vem nas pessoas lá só quer entender. Se você quiser entender, eu vou te dar uma dica então. Se você quiser entender, pega um livro chamado Caos Condensado, do Phil Hine. Eu não indico livros aqui no meu canal, tá? Mas pega lá, Caos Condensado, Phil Hine. Lá tá explicando direitinho o que a gente faz, beleza? Ou você pode pegar também o Liber Nui Psiconauta, do Carwall, e ele vai falar de Assunção Forma Deus. É a mesma coisa também. Ô King, se você estiver aqui ainda, cara, de novo, cara, me desculpa muito, cara. Não era minha intenção nenhuma te ofender se você se sentiu assim, tá? É que eu tô falando a real. Então, ô King, você falou que é mente aberta, mas você demonstrou não ser na conversa. Tudo bem você achar que você é, mas você não é não. E isso chama efeito Dunning-Kruger. Se você quiser procurar na psicologia, efeito Dunning-Kruger. Você vai entender o que está acontecendo com você. Como é o nome da sua ordem, se pode chamar assim, ou religião? Cara, eu fiz parte da Sociedade das Ciências Antigas, eu fiz parte por um curto espaço de tempo da Amorc, eu fiz parte por um curto espaço de tempo também, uns 3 ou 4 anos, na maçonaria. Rosa Cruz e maçonaria hoje em dia é só pra status, fui 2 anos de maçom. Eu de verdade não sei o que vocês esperam que a maçonaria seja, gente. Eu de verdade... Falavam muito isso pra mim também quando eu tava na maçonaria, mas eu de verdade... Eu não sei o que vocês esperam que seja uma ordem de... Talvez esse seja a grande questão, né? Quando eu entrei na maçonaria, eu já era de ordem mística. Né? Eu entrei na magia, na verdade, por uma ordem mística. Então eu já sabia o que encontrar, como funciona, alguma coisa assim. Então, quando eu cheguei lá, eu tive exatamente o que eu esperava. Agora, de novo, né? Eu já venho de ordem mística. Já não conheci, então fui, mas com o tempo, só uma reunião a cada 15 dias pra falar sobre coisas aleatórias. Ah, então você tava esperando outra coisa mesmo. Ou seja, você não foi de mente aberta, você foi esperando alguma coisa. Você tá vendo como é que são as coisas, King? Tipo, pra você ser mente aberta, não é só você falar que você é mente aberta, você tem que realmente ser, cara. Você se arrependeu porque você esperava alguma coisa, logo você não estava com a mente aberta. O arrependimento, ele necessita de um preconceito, cara. Você foi lá com um conceito pré-concebido. Você chegou lá, você não teve esse conceito que você estava esperando, você arrependeu. Sacou? 2 anos esperando, então. É isso. Você entrou... O que você não tinha quando entrou era uma mente aberta, como você falou. Você entrou esperando alguma coisa. Você esperou por 2 anos e essa coisa não apareceu. E possivelmente porque essa coisa nunca te foi oferecida. Saca? Não era papel da maçonaria te dar coisas que você estava querendo, cara. A maçonaria é a maçonaria, velho. Suas vontades são suas vontades. Vai fazer suas vontades onde você quiser. Então, tá vendo como que a gente pega no pulo? E tá tudo bem também, tá, cara? Não é um grande problema não, beleza? Acontece. Mas é interessante ver isso, né? E isso acontece com quase todo mundo. A maioria do tempo, a gente se decepciona porque a gente não tem suprida uma necessidade que a gente inventa, saca? Ou seja, pensa num relacionamento de namorados. Né, um casamento, coisa assim. Às vezes você espera uma coisa da pessoa, a pessoa não te dá essa coisa,
E aí você fica bravo com a pessoa, mas você nunca combinou com ela que ela para ela te dar aquilo. Entende? Eu vou te dar um exemplo besta. Eu tenho muita dificuldade com sentimentos, né? Eu sou meio psicopata, assim. Eu não posso me chamar de psicopata porque eu sinto algumas coisas, mas é num nível bem mais baixo do que o normal, né? Então, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado porque senão eu esqueço que eu tenho filho. Eu tenho uma filha de 21. Ela já sabe que eu funciono assim, tá tudo certo, né? Mas se eu dificilmente sinto saudade, né? Aí o que acontece? A minha esposa foi viajar para Florianópolis. Foi fazer um congresso lá. Então ela tá desde sexta-feira viajando, desde quinta-feira viajando. Aí o que acontece? Como eu sei que eu funciono assim, o que eu fiz com ela? Eu sentei antes dela ir viajar e falei, amor, o que você tá esperando de mim nessa viagem? Aí ela, como assim? Eu falei, você quer que eu te ligue? Você quer que eu te mande mensagem todo dia? Você quer que eu te mande bom dia? Porque eu sei que para algumas pessoas isso é importante. Só que eu não sei mensurar se isso também é importante para ela. Agora, se fosse uma outra pessoa, que não sou eu, por exemplo, e aí a esposa foi viajar, você não manda nenhuma mensagem, aí talvez essa pessoa fique puta com você achando que você não a ama porque você não fez isso, mas por quê? Porque essa é a expectativa dela, não sua. É a expectativa dela. Ela inventou na cabeça dela isso. Só que ela não te comunicou em nenhum momento, entende? Isso é muito interessante, né? E aí dá esses problemas. Provavelmente, King, você teve essa mesma coisa. Essa tatu na sua mão, fale sobre ela. Isso aqui foi um evento que eu fui de arrecadação. A gente fez um evento no templo de arrecadação de fundos para uma ONG de gatinhos. A gente apoia uma ONG chamada Amar Cats. E esse evento era um flash tattoo, né? Então tinha vários tatuadores lá fazendo tatuagens a preço super baratinho e eles doaram esse dinheiro que a gente arrecadou, que eles arrecadaram pra ONG. E eu não tinha tatuagem desse artista, porque esse artista... todas as tatuagens que eu tenho, na verdade, são amigos meus que fizeram. Porque eu venho da área de artes, né? Eu fui artista plástico, eu fiz faculdade de artes, dei aula de artes por muito tempo. Então eu considero muito arte, né? Então todas as tatuagens minhas são amigos meus que me deram de presente. E eu deixo eles tatuarem do jeito deles, né? Que nem essa daqui, ó, é da Dai, essa aqui é do Zeca, essa daqui é da Dai também, essa daqui é do Digo Terrucci. Enfim, e aí era um desenho que tinha lá e eu tinha a mão pra tatuar, porque o meu braço aqui tá todo carregado já. Tinha a mão e era uma tatuagem do tamanho que eu queria e eu fiz. Foi um desenho aleatório? De certa forma foi aleatório, né? Dentro de um catálogo de desenhos foi um aleatório. O mago não encara símbolos que nem religioso encara. Eu sei que isso aqui é um pentagrama invertido com um bafomé no negócio. Só que um religioso, um mago, ele não encara um símbolo como o religioso encara. O mago usa símbolos de outras formas. A gente entende o que um símbolo é. Esse cara aí já foi mago. Não, eu sou mago ainda, ô Zé. Um bandista, não sei o que lá, depois disse que nada disso existe. Não, eu sou mago ainda. E você, Zé do Gás, é religioso? Aprendi muita coisa com você. Curtia muito. E aí eu falei alguma coisa que você não gostou, e aí você ficou bravinho comigo. Possivelmente, quando eu comecei a falar que espíritos não existem, é isso? Por que você acha que não existem? Pelo mesmo motivo que você acha que Papai Noel não existe, Pamela. Eu entendi uma coisa muito importante com o tempo, Pam. Foi quando outros falaram a verdade de um caso de um terreiro que rolou que você queria ter moral. Ah, então você parou de gostar de mim porque você ouviu uma outra pessoa falando sobre alguma coisa de mim. Ah, então tá bom. Eu acho bom você não gostar de mim mesmo. Não quero gente assim perto de mim. Você basicamente ouviu uma fofoca e por conta disso você parou de gostar de mim. Eu acho bom. Acho inclusive que você devia sair da minha live. Deixa eu te contar, Pan. Com o tempo de estudo que eu fui fazendo, eu descobri uma coisa muito importante. Geralmente os fenômenos... Geralmente não, sempre. Os fenômenos que a gente chama de sobrenatural, são fenômenos que a gente não tem condições de explicar. E aqui a gente começa a ver uma separação entre o magista e o religioso. Porque quando a gente se depara com uma situação que a gente não consegue explicar, o que o religioso faz? Ele inventa uma história. O que o mago faz? Ele vai tentar explicar. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, não sei o que lá, prova pra Exu, queimar pólvora na mão. Eu faço isso, desincorporado. Por quê?
Porque impressiona você explodir a pólvora na mão, fazer aquele... impressiona mesmo. Só que o que acontece? Pólvora geralmente ela é em grãos, ela é granulada. O grânulo da pólvora, ele dá uma pequena área de contato na mão. Ele diminui a área de contato da pólvora na mão. Uma pequena área de contato com uma questão de ebulição muito rápida não dá calor suficiente para queimar sua mão. Então eu faço até hoje, tem vídeo meu na internet fazendo isso. Eu queimo pólvora na mão normal. O religioso vai falar, nossa, ele consegue fazer isso porque está incorporado com o Exu tirador. O mago vai falar assim, não, peraí, o que está acontecendo? Por exemplo, aquele negócio que sempre tem na internet aí, que o pessoal põe fogo, aí o fogo faz uma coluna assim. Então, o religioso fala, Exu, não sei o quê. O mago fala o quê? Equação de Bernoulli. Pressão atmosférica mais baixa em cima, pressão atmosférica maior embaixo faz com que o ar suba na forma de espiral. É o que faz um furacão acontecer. Só que isso numa esfera menor. É só isso. Eu também consigo reproduzir esse fenômeno. Entende? Então assim, com o tempo eu comecei a perceber que o que vocês chamam de espírito é na verdade uma história que você está contando porque você não sabe explicar o negócio. É só isso. Mas olha, eu não faço isso para fazer vocês pararem de acreditar no que quer que vocês acreditam. Legal? Pode continuar acreditando, não é um problema pra mim. Você acha que Danilo Copini, não sei como escreve, o cara lá da Quimbanda brasileira, é um charlatão? Ô Zé do Gás, eu não falo de pessoas. Eu falo de argumentos, eu falo de ideias, eu debato argumentos. Falar de pessoas, aí é fofoca, cara. Eu não gosto de falar de fofoca, não. Se você quiser me dar um argumento que o Danilo Copini fala, que a gente pode conversar a respeito. Agora, falar da pessoa, eu não tenho o que falar, não conheço a pessoa, mesmo que eu conhecesse, eu não falaria. Beleza? Eu não falo nem bem de pessoas, tá? Aliás, bem eu falo. Mas eu não falo de pessoas que eu não conheço, eu debato ideias, tá? Em que momento da sua vida você decidiu conhecer e praticar magia? Eu acho que eu tinha uns 23, 24 anos. Eu sempre fui um cara muito cético, né? Eu tenho alguma neurodivergência, isso é fato, e essa neurodivergência me ajuda a ficar cético. Eu não sei qual que é, tá? Então eu não vou falar isso pra vocês porque eu decidi não ter diagnóstico disso. Mas o que acontece? Eu sempre fui muito cético. Aí quando eu tinha uns 22, 21, a minha mãe frequentava um terreiro e por algum motivo aconteceu alguma coisa que minha namorada naquela época precisava ir nesse terreiro também. E ela foi. E era um motivo super material, era tipo pegar uma babá pras filhas. E aí a minha namorada gostou, e ela ficou indo. E aí eu, pra acompanhar, também fui. E aí eu comecei a tocar tabaque. Eu sempre gostei muito de música, eles me chamaram, eu comecei a tocar. Aí, com o tempo passou, eu estava na faculdade, comecei a fazer umas obras de arte lá na faculdade que tinha o tema da Umbanda. E eu publicava na internet, e isso começou a chamar a atenção de muita gente, porque os meus textos começaram a ficar famosos. Aí... nesse meio do caminho, algumas ordens me chamaram e eu participei de uma. Porque eles me mostraram a magia como uma filosofia, não como esse negócio que geralmente você vê no YouTube, né, no Facebook. Aí eu gostei, e aí eu entrei, e desde então estou. Na verdade, eu parei esse ano de ficar fazendo evento, cara, porque... eu cheguei na conclusão de que vocês não merecem, tá ligado? Eu tô na internet, cara, tem mais de 10 anos já. E eu sempre tive esse caráter, né, de trazer questionamento, de fazer as pessoas pensarem, pelo menos tentar, né, de fazer perguntas, muitas vezes perguntas que são incômodas. Só que, cara, eu notei que vocês não querem isso, sabe? Vocês querem receitinha de bolo, pó de pirlim-pim-pim, jogar canela em pó. Vocês querem isso, saca? E eu tava indo muito na contramão, tava me estressando, porque geralmente quando a pessoa chegava aqui pra mim e falava assim, Nino, o que eu faço pra aprender magia? Eu falava, cara, vai pra faculdade. Você já fez faculdade? Não fez? Então vai pra faculdade. Você precisa de estudo formal pra aprender magia. E aí eu comecei a ver que as pessoas ficavam bravas comigo por conta disso, sabe? Então eu esse ano tomei a decisão de não fazer mais. Então, assim, do meio do ano pra cá, eu parei de ir em podcast. Eu fui em podcasts que já estavam marcados, ou podcasts que são pessoas muito amigas minhas, que nem o Claudinei, né? Fui também no... esqueci o nome dele, cara.
Enfim, que era um podcast que já estava marcado, já, sabe? Fiz também a Mystic Fair, que foi agora nesse final de semana, porque eu gosto do Claudinei. E porque lá eu sempre encontro amigo, né? Então tem o Edu, encontrei o Léo Lousada, encontrei o próprio Claudinei, encontrei o Cedric Nightingale, que é um fofo, e eu só consigo encontrar ele nas Mystic Fair. Mas eu tô meio... Eu nem respondo mais comentários, sabe? Tipo, eu tô muito desanimado. Eu tô começando a entender o que o Crowley falava com relação aos escravos servirão, sabe? Então eu realmente tô num processo muito de abandonar. Eu acho que assim, os templos estão super legais. O nosso templo São Paulo, o nosso templo BH, cresceram pra caralho, tá ligado? Então eu acho que tá muito mais legal eu dar atenção pra quem quer de verdade do que ficar aqui tentando chamar a atenção das pessoas. Então eu tô deixando isso muito de lado. Qual assunto você mais gostou de estudar dentro da sua jornada? Cara, eu me apaixonei pelos estudos da mente. Já tem um tempo, né? Eu tô na minha segunda pós-graduação com relação a isso. Eu entrei nesse assunto por conta da magia, né? Porque o todo é mente, o universo é mental. E aí eu fui tentar entender o que era a mente, pra saber se tudo realmente é mental, sacou? Eu não sou que nem religioso que fica inventando o conceito do que é mente, do que é cérebro, essas coisas todas. Incorporação inconsciente, tá ligado? O cara faz ideia do que é uma inconsciência quando fala isso. Mas enfim, aí eu fui fazer pós-graduação, fiz pós-graduação em neuropsicologia. E agora eu tô pós-graduando em neurociências clínicas. Então a mente, o estudo da mente do cérebro foi o que me pegou, assim. Gosto muito, de verdade. O que você acha de um cara que se dizia satanista, luciferiano, judeu e evangélico, e agora faz apologia ao nazi? Cara, eu acho que assim, todo mundo tem direito de mudar. Eu acho que... Tem uma lei hermética, cara, que ela fala que é a lei da vibração, que nada está parado, tudo está em movimento, a única constante universal é a mudança. O mago, ele é livre para mudar. Tá? Eu hoje em dia, por exemplo, sou ateu, sou cético, mas amanhã eu posso acreditar em espíritos de novo se aparecer alguma evidência, sacou? Eu não tenho problema nenhum em mudar, então eu acho que o fato dele mudar para satanismo, de satanismo para luciferianismo, de luciferianismo para judeu, de judeu para evangélico, é um caminho que tá tudo certo. Não vejo problema nenhum com isso. Agora, fazer apologia ao nazismo já é idiotice, né? Porque aí você já vai entrar com eugenia, que são ideias super ultrapassadas e nada válidas, né? De diferença racial, essas coisas. Então a gente nem fala mais de raça. Hoje em dia a gente sabe que todo mundo é a mesma raça, né? A gente tem etnias diferentes, mas a raça é a mesma. Então, assim, as mudanças todas... Agora, a apologia, não, né? As pessoas te perguntam tanto do baunilha, sendo que você tem um vídeo inteiro sobre ele no seu canal. Ah, mas é que as pessoas não pesquisam. Ô Love Witch, eu tenho uma série aqui no TikTok que todo vídeo que eu faço eu falo: bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde ao 16º, 17º, 18º vídeo, tarará. Tem pessoas que têm a capacidade de me perguntar onde estão os outros vídeos, em vez de só olhar no meu perfil, sabe? Então o que você... É isso, é por isso que eu estou desistindo, entende? Você acha que esse tipo de pessoa pode ser oportunista e marqueteiro para ganhar dinheiro? Cara, eu não vejo nenhum problema da pessoa ser oportunista e marqueteira para ganhar dinheiro. Besta é vocês que pagam. Vocês não querem acreditar? Acredita. Acredita e você vai pagar por isso, cara. Tá tudo certo. Afinal, um charlatão. O fato dele ser oportunista e tá fazendo isso pra ganhar dinheiro não quer dizer que o que ele tá falando tá errado. Que horror, no fim das contas você tem toda a razão. Ah, obrigado. Infelizmente. É que nem pastor. Muita gente fala mal de pastor, né? Mas, cara, pensa bem. Um pastor tá dando pro fiel exatamente aquilo que o fiel quer. E o fiel tá pagando por isso. É tipo uma relação de troca. Tá tudo certo. Ah, Nino, mas tá mexendo com a fé. Mas tá mexendo porque quer. Quando você é evangélico, o que você faz? Você vai na igreja pra quê? Pra você ter alguém batendo a mão na sua cabeça e falando assim: ah, você é idiota, mas tá tudo bem. Quando você vai na igreja, você tem exatamente isso. Então, por que não pagar por isso? Por que não pagar pelo espetáculo que o pastor te dá? Você não pagaria pelo espetáculo de um artista que você gosta? Tipo, sei lá, nossa, olha, Green Day, gosto pra caralho, vou lá pagar 700 pau pra ver o Green Day tocar. Deixa o cara pagar 700 pau pra ver o pastor gritar. Qual é o problema? Zero problema. Entende? O cara tá dando exatamente o que ele tá prometendo te dar, que é ilusão.
Você tá pagando pela ilusão porque você quer. Mas em nenhum momento o pastor fala, não, vem aqui que eu vou te dar, sei lá, a chave da felicidade. Não, ele fala, não, vem aqui que eu vou fazer você ser iludido. E você vai e é iludido. Ele tá te oferecendo o que ele tá te falando, cara. Tá tudo certo. E essa ilusão, para muitas pessoas, dá bom, né? Que aí a gente vai entrar no que eu falei no começo. É muito mais gostoso, imagina assim, é muito mais gostoso você ter alguém falando para você assim, olha, você não consegue evoluir na sua vida, não porque você é um burro, preguiçoso, mas é porque tem um Exu te perseguindo, tem um demônio na sua vida, tem tirou todo o peso das minhas coisas. Não sou eu que sou incompetente, tem um demônio me impedindo. Olha só que bonito, cara, que gostoso, até relaxei. É isso. Ah, você tá se sentindo sozinho, abandonado, porque você é um pau no cu que não consegue ter amigo? Não tem problema, cara. Quando você morrer, seus pais vão estar te esperando do outro lado. Olha, ó, tirou outro peso das suas costas. É muito bonito isso. Eu não tô falando... Cara, eu entendo o religioso, sacou? Eu entendo pra caralho. Ah, não. Ah, ó, eu ganho um salário mínimo por mês, não consigo ganhar mais. Tá legal, você vai parar um pouquinho de fazer as merdas que você tá fazendo, tomar a decisão errada e vamos pra um outro caminho? Porra, mudar é difícil pra caralho. Ah, então tá bom, então vamos fazer só um padê pro Exu que ele te ajuda. Cara, é muito bonito. Então assim, não acho errado o que os caras fazem. Eles estão dando exatamente o que vocês querem. O problema é que vocês são idiota. Sacou? Já houve momentos que você esteve nas sombras durante seu autoconhecimento a ponto de duvidar de si? Porra, todo dia. Todo dia. Se eu não duvidasse de mim, eu não cresceria, ô Tai. A vida é uma constante busca. Duvido de mim, faço coisa errada, tomo más decisões, passo por períodos de depressão. Se eu não passasse por isso, eu não aprenderia. Aí eu seria um religioso que acha que a vida é maravilha, tá ligado? Não é assim, cara. O que é mais icônico é ver dois caras que falavam mal um do outro e depois viram amigos, o maluco morre e o outro lucra com a morte do cara. Então, tipo, tem muitos magos e líderes religiosos que são iguais aos pastores que eles tanto julgam. Cara, eu não sei se os magos tanto julgam. Eu não sei, eu não consigo responder essa pergunta, eu posso falar sobre mim, né? Por mim eu consigo falar, agora pelos outros não dá. A igreja faz exatamente isso, tira o peso das suas costas e te faz não pensar. Então, isso é o que a gente chama de inação. A religião, ela provoca inação, falta de ação. Então, enquanto você está satisfeito porque a religião está te dando tapinha nas costas, tá todo mundo lá te enfiando uma vara, cara. E todas as religiões fazem isso, todas. Todas as religiões fazem isso. Então, minha cabeça questiona minhas crenças toda hora. Então, eu acho que talvez aí a gente seja diferente, o Tai. Porque eu não trago muitas crenças, não. O que eu trago geralmente são realidades. Eu busco as realidades, né? Então, por exemplo, quando eu tava lá na Umbanda, eu incorporava, como todo mundo da Umbanda, né? Exu, Pombagira, incorporava. Só que eu sempre me perguntei por o que estava rolando, porque até então aquilo lá era uma crença. Eu acreditava na existência de espíritos, eu acreditava na comunicação com eles. Aí eu continuei pesquisando, até que eu vi o que realmente acontece. Então hoje o que eu falo para vocês de assunção arquetípica não é uma crença. É uma realidade, é assim que o cérebro funciona. Ponto. É ciência. Aí é que está a grande diferença, entende? Então eu sou um pouco mais incisivo em certas coisas, porque o que eu trago sobre essas coisas são realidades. O que eu falo que eu não sei, ou que eu tenho dúvidas, eu sou explícito com vocês. Né? Olha, eu não consigo falar sobre isso, ó, a lenda diz que é isso. Entendeu? Eu tinha algumas crenças e depois de algumas pesquisas e estudos acabei largando a mão, fiquei cético. Geralmente é o que acontece. Conforme a fé e a crença, cara, são as coisas que sobram quando a informação não existe, quando o conhecimento não existe. Tenho perguntas de Bart de forma dialética, me sobe. Tô afim não, cara, obrigado. Existe incorporação de espíritos? Cara, eu acho que espíritos não existem. Se espíritos não existem, então não tem incorporação de espíritos, né? O que não quer dizer que aquele fenômeno da Umbanda não exista, tá? O fenômeno existe. E ele é funcional. Vou pegar água, peraí. Aliás, vem pra cá e vamos fazer um café, vai.
Então ficamos aqui ouvindo, ô Dostoiévski, você tem toda a liberdade pra você arrastar pra cima, irmão. Ninguém tá te obrigando a nada, não. Você pode conversar comigo aqui, colocar os textos que o pessoal tá fazendo. Você pode ir embora. Não me entenda como um cara que te obriga a fazer nada, cara. Eu sou só uma pessoa aleatória da internet. Conheci duas pessoas que trabalham com o mesmo ser, só que de jeitos totalmente diferentes. Ou seja, só existe na mente que criei. É isso mesmo. É um processo um pouquinho mais complicado que isso, tá? Mas trocando lençóis é meio isso aí. Sabe o que é mais legal? A gente já tem pesquisas com neuroimagem sobre o período da incorporação de espíritos. Ou seja, já colocaram médiums mediunizados em equipamentos de ressonância. A gente sabe exatamente o que acontece. Então a famosa Goethe é só história para boi dormir? Sim. Não. É aí que tá. É por isso que eu falei que é um pouco mais complicado. É porque assim, cara, por mais difícil que isso seja vocês encararem, a realidade ela é moldada pelo nosso cérebro. Não que o nosso cérebro crie e modifique o universo, mas a forma como a gente percebe o universo é o cérebro que faz. Então, por exemplo, a gente tem uma questão na medicina chamada pseudociese. Vocês já ouviram falar disso? Pseudociese? Falem comigo aí. Pseudociese. Não. Pseudociese é o nome científico que a gente dá para gravidez psicológica. Sabe gravidez psicológica? Gravidez psicológica vocês já ouviram falar, né? Que até cachorrinha tem. Sim, legal. O que é a pseudociese? O seu cérebro se convence de que a pessoa está grávida. E isso dá efeitos físicos na pessoa. A pelvis aumenta de tamanho, como aumentaria numa pessoa grávida. A barriga cresce mesmo sem ter o útero ali fecundado. A pessoa lacta, né? Os seios começam a aumentar e lactar. Tem casos que vão até parto de pseudociese. Por quê? Porque seu cérebro decidiu assim. Entende? Então, quando a gente fala de Goetia, de Umbanda, alguma coisa assim, o que está acontecendo? É uma sugestão... Se vocês quiserem, depois eu até explico como é que o cérebro faz isso. Mas assim, é uma sugestão tão forte que você passa a ver a realidade a partir daquilo. Então, o que você está manifestando lá, de fato, não é um espírito. É o seu cérebro funcionando de uma forma particular. Que a gente chama na ciência de dissociação. Tem até nome. A gente chama de dissociação. Quando você dissocia, o seu cérebro, para proteger você, porque dissociar é uma coisa que a gente faz normalmente, tem diversos níveis, mas a gente faz normalmente. Quando você dissocia, o seu inconsciente põe para fora movimentos arquetipados. Vou dar um exemplo para você. Quando você está no ônibus ou no metrô, alguma coisa assim, você está andando lá, certo? Você está de pé, segurando aqui no negócio, e aí às vezes você vai longe. Você viaja, né? Sua mente apaga, certo? Já passaram por isso? Aqui em São Paulo a gente chama de bobolhão, fica, sabe? Vocês já passaram por isso? Demora pra vocês responderem. Sim, exato. Maravilha. Nessa hora que você bobolha, você está em processo dissociativo. Legal? A dissociação acontece como uma forma de preservar o seu cérebro. De excesso de informação, tá? Ok. Essa dissociação é super leve, mas ela já é considerada uma psicopatologia, tá? A mais pesada é o transtorno TDI, transtorno dissociativo de identidade, que são as múltiplas personalidades lá, tá? Só que quando você está no ônibus e você dissocia, você continua segurando. Por quê? Porque o seu cérebro sabe que naquele momento, daquele jeito que você está, ele precisa fazer isso. Então você tem um movimento estereotipado que é o de continuar se segurando. Esse movimento estereotipado que você produz, ele pode ser ensinado a você. Então o que acontece? Você vai no terreiro, aí você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa. Tipo, vai na gira de caboclo, bate no peito e grita, bate no peito e grita, bate no peito. Você está ensinando o seu cérebro a quando ele entrar em dissociação naquele lugar, naquele momento, ele vai te dar um movimento estereotipado de bater no peito e gritar. Então, quando você entra no terreiro, você faz um processo de desenvolvimento mediúnico, que é o processo de você acostumar a dissociar seu cérebro. E quando você dissocia também por excesso de informação, você automaticamente faz movimentos estereotipados, igual a todo mundo. É isso. Isso é uma incorporação. Seria o consciente sugerindo para o subconsciente e você fixando essa ideia como verdade. Ô, Davi, primeiro que subconsciente não existe, tá? É consciente ou inconsciente, beleza?
Subconsciente foi uma tese da psicanálise que a gente já passou por ela já tem algumas décadas, beleza? Mas a pergunta é, o que é? Você fixando essa ideia como verdade? É, mais ou menos, mais ou menos. Do mesmo jeito que na igreja pentecostal. Inclusive o processo é o mesmo. Você entra lá, você é bombardeado com informação visual, com informação olfativa, e o pastor te bombardeia com informação auditiva, aumentando a velocidade da voz, o timbre da voz e também aumentando a música de fundo. Isso leva você a dissociar. Quando você dissocia, você vai repetir o que o grupo está fazendo e aí você põe para fora um demônio. Não, é efeito manada que chama. Como você explica o resultado dos trabalhos da Umbanda e Quimbanda? Cara, tem um monte de forma. E isso é muito importante. Marforio. Isso é muito importante, porque assim, o terreiro de Umbanda e de Quimbanda, de Candomblé, funciona independentemente da existência de espíritos. Isso é muito divertido. Porque nesse momento de catarse que você tá, que é quando você tá externando lá o caboclo, né? A gente chama isso de catarse. Quando você está catarseando, você está mais suscetível. E quando você está suscetível, fica mais fácil de implantar gatilho mental em você. Então o que acontece? Por que que funciona? Porque quem está lá dentro está tendo implantado gatilho mental na cabeça. Isso muda a sua mente, mudando a sua mente, muda a forma como você vê o mundo. Mudando a forma como você vê o mundo, você muda como você age com ele. Tô despertando uma galera? Tô nada, cara. Religioso geralmente não ouve o que você fala, eles ficam na mesma. Porque eu falo assim, o trabalho de Umbanda funciona independentemente da existência de espíritos. Eu sempre falei isso. Mas o que o pessoal fala? Pega existência de espíritos. Ele esquece todo o resto e foca nisso. Eu não tô falando isso pra vocês deixarem de acreditar no que quer que vocês acreditem aí, tá bom? Tá tudo bem, beleza? Pra mim, tá tudo bem. Tenho zero problema com isso, fechou? Você tem que abrir a mente da galera? Tenho não. Oxi. Cara, quanto mais gente... Vamos pensar friamente, racionalmente aqui. Quanto mais gente burra tem no mundo, mais essas pessoas são escravizáveis. Quanto mais gente besta tem no mundo, mais essas pessoas são escravizáveis. Quando elas são escravizáveis, elas vão atrás de alguém até dar errado. Quando dá errado, elas me chamam pra arrumar. Por que eu vou despertar as pessoas? Eu fazia isso antes, mas ninguém quer, cara. Você e a Praise tem pensamentos divergentes? Temos, nós somos pessoas divergentes, velho. Ela, por exemplo, gosta de se vestir de colorido, eu gosto de me vestir de preto. Ela não gosta de coentro, eu adoro coentro. Você acha que um ateu se ferra mais por não ter esse apoio que a fé oferece? Não, é o contrário. O ateísmo te liberta. Porque a religião, ela te dá esse conforto, mas ela te dá muito mais medos. Quando você finalmente percebe que você que faz sua vida rolar, fi, que não tem um Deus aí na parada, que não tem um espírito na parada, você deslancha, irmão. Você vai pra lugares que você nunca nem imaginou. Vocês não evoluem porque vocês são religiosos. Sobre o trabalho de demanda, que o alvo do trabalho não sabe que a demanda foi feita. Aí você tem que perguntar pra quem faz isso, cara. Primeiro você tem que perguntar se isso realmente funciona, se é verdade. Aí você tem que ver o que ele tá usando pra falar que é verdade. E aí você pesquisa a respeito disso.